Existem alguns temas que são polêmicos, que causam discussões e debates dentro da igreja. Mas, conforme eu sempre digo, pouco importa aquilo que eu ou você acha. O que as Escrituras falam? E principalmente o que as Escrituras falam na palavra de Jesus. Vem comigo, hoje a gente vai falar a diferença da lei e da graça. E nessa série nós estamos falando sobre interpretação de sonhos, usando o livro de Mateus para desenvolver pensamentos proféticos para interpretar os seus sonhos. Mas para interpretar os seus sonhos de maneira correta, você precisa estar alinhado com as Escrituras. Por isso nós estamos caminhando no livro de Mateus, que é o livro que tem a maior quantidade das frases ou das palavras de Jesus. E com isso a gente vai desmistificando alguns ensinos e também vai desenvolvendo esse pensamento profético para interpretar os nossos sonhos. O texto base para o vídeo de hoje começa em Mateus 5, do versículo 17 até o final. Esse contexto todo vai falar a diferença da graça e da lei e o galardão. O galardão é a nossa recompensa, aquilo que nós vamos receber na eternidade. Quais são as palavras de Jesus sobre esses temas? É muito comum que Deus nos dê alertas em sonhos. Quando a gente está andando fora do trilho, quando a gente está fazendo alguma coisa que de alguma forma não está em concordância com as Escrituras. Para isso, Jesus cita várias vezes o lado direito do corpo. E o que isso quer dizer? Dentro desse contexto, o que o lado direito vai significar? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Se você não assistiu ainda o vídeo explicando a cor roxa, ou nas escrituras chamado de cor púrpura, eu te convido a vê-lo também. Na verdade, esses dois temas, o vídeo de hoje e o vídeo da cor púrpura, eles se complementam. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa visitá-lo depois. Antes que a gente continue com o tema de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou seu dislike e caso tenha alguma dúvida, faça um comentário. Para começar esse texto, eu quero que você tenha em mente que Jesus, nas suas próprias palavras, ele está nos inserindo na graça. Na graça que ele, através dele, hoje nós estamos inseridos. Mateus 17 fala o seguinte: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. A maioria das igrejas vai falar que nós estamos debaixo de uma nova aliança e que as leis foram descartadas, que elas não existem ou que elas não têm mais função entre nós. Mas então o que a gente faz com essa declaração tão objetiva de Jesus falando que ele veio para cumprir todos os detalhes da lei e não para anular a lei? Como é que fica isso? A minha solução para esse dilema é a gente entender, a gente saber o que diz a primeira aliança e o que diz a segunda aliança. Deuteronômio 4,13 vai falar o seguinte: ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre 2 tábuas de pedra. Tendo em mente então que a primeira aliança são as leis de Deus escritas em pedras, o que diz então a segunda aliança? Isso está lá em Jeremias 31:33. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. O que o texto está dizendo é que essa segunda aliança é a lei. As leis que foram escritas em pedras, elas foram parar no nosso coração. Elas têm tanto valor que foram parar para dentro de nós. Elas não estão apenas diante dos nossos olhos, mas elas vivem dentro de nós, porque a gente se importa com aquilo que Deus nos deu. Dentro desse contexto, daquilo que esse versículo 17 está falando, sobre leis e profetas. Se Deus quiser te dar em sonho uma mensagem falando de leis ou de profetas, quais simbolismos ou quais elementos é possível que Deus use no teu sonho? Se Deus em sonho quiser usar o simbolismo representando a lei, que elementos ele poderia usar no seu sonho? Isso pode ser o número 10, alguém chamado Moisés, um livro com capa preta, pode ser uma pedra, uma rocha, ou ainda Deus usar em sonho uma expressão que ele já usou comigo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você se lembra que sobre Deus a gente fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Deus não muda. Aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele falou, ele não volta atrás. Então toda a sua palavra é uma unidade, por isso é o alfa e o ômega, do começo ao fim, o mesmo Deus, Cristo, sendo nos apresentado. Já falando de profetas ou de profecias, quais os elementos que são possíveis que Deus use em sonho para que ele te aponte para esse lado de profetas, de profecias, ou talvez para te apontar que você seja uma pessoa que tem um dom profético? Os sinais geralmente são uma joia, um anel no dedo indicador. Ou então alguém chamado Elias, que é considerado o maior dos profetas. O número 11 e o número 22 também estão muito
muito ligados a esse dom profético. É possível ainda que uma lupa ou um óculos sejam destacados no seu sonho, você esteja voando, tanto você levitando, voando, ou então voando de avião. Mas a questão do avião vai depender do contexto, tá? No versículo seguinte, no 18, fala o seguinte: com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Nesse contexto, céu e terra. O céu está apontando em sonho para espiritualidade e a terra falando da carnalidade, da humanidade do ser humano. Aqui nesse texto está subentendido que existem detalhes, questões da lei que ainda não foram cumpridas, mas que elas precisam se cumprir até que venha esse novo céu, essa nova terra que está falando lá em Apocalipse 21:1. Um exemplo disso é que nós temos 7 festas. Das 7 festas, Jesus cumpriu até agora 4, que foram as festas de primavera: Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Mas as festas de inverno ou as festas de outono, elas não foram cumpridas, elas ainda não aconteceram. E elas precisam se cumprir na vida de Jesus. Então tem coisas, tem questões da lei que ainda não se cumpriram, mas que até a volta de Jesus elas vão se cumprir. Você sabia que a festa de Pentecostes, ela também é chamada de Shavuot? E que foi exatamente nessa data que é comemorado a entrega de Deus ao seu povo da Torá, dos mandamentos de Deus. E as 3 festas que ainda faltam se cumprir é a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa das cabanas, que é Deus tabernaculando, ou seja, vivendo entre nós. Ficou claro então que ainda nós estamos debaixo da lei, porque nem toda ela se cumpriu? Mas aí alguém pode questionar: tá, mas e o que diz em Hebreus 7:12? Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. E agora? Jesus mudou a lei ou ele manteve a lei? Porque o sacerdócio mudou. Antes era um sacerdócio levítico e agora é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Para que fique claro qual é a lei que está sendo mudada ou que foi mudada através de Jesus, você precisa ler todo o capítulo 7. E aqui está bem claro, as leis que mudaram são as leis levíticas. O sacerdócio de Jesus não é segundo a ordem levítica, é segundo a ordem de Melquisedeque. Então as leis que mudaram são essas, as leis levíticas e tudo que estava atrelado a essa lei. Mesmo porque existia a necessidade ou a obrigatoriedade do templo, e o templo nem existe mais. E ainda quando o templo volte a existir, as escrituras falam que o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, que vai ser futuramente o nosso sacerdócio, ele é superior ao sacerdócio levítico. Sendo assim, quando muda o sacerdócio, muda a lei. Qual lei? As leis levíticas. Você se lembra que o sacerdócio levítico, ele não podia entrar em contato com nada que fosse impuro? Ele não podia tocar no enfermo, tocar numa pessoa morta, mas Jesus tocava no enfermo, tocava na pessoa morta e isso não causava problema para ele. Porque Jesus não vinha da ordem levítica, a ordem dele é outra. Por isso que houve em Cristo toda alteração, toda mudança dessa lei levítica. Todas essas regras, todos esses rituais funcionaram até Cristo. Depois de Cristo, um novo sacerdócio, sacerdócio de Melquisedeque, ou segunda ordem de Melquisedeque. Aqui no versículo 19, Jesus vai estar apontando para galardão. E galardão é diferente de salvação. A gente sabe que salvação é só em Cristo, mas que o galardão é a recompensa pelos nossos atos. E essa recompensa está baseada em quê? Aqui Jesus vai nos explicar no versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então a salvação está em Cristo. Para você entrar pela porta, para você chegar, ter acesso até Deus, é só através de Cristo. Mas a sua recompensa está muito clara aqui. O seu galardão é através de você obedecer tudo aquilo que Deus nos deixou na sua palavra ou não. Eu preciso que fique claro, nós não obedecemos às leis para sermos salvos, mas porque somos salvos, nós obedecemos aquilo que Deus nos deixou. E é possível que em sonho, para expressar esse galardão, Deus use elementos como coroa, joias, pedras preciosas, dinheiro, nos colocar em situações ou em lugares mais altos comparados a outras pessoas, ou então nós sendo muito mais altos do que outras pessoas. Em sonho, isso vai mostrar a nossa recompensa, o nosso galardão. Daqui para frente, Jesus começa a fazer distinção. A diferença é entre ter a lei em pedra e ter a lei no coração. Entre a primeira aliança e a segunda aliança.
Ele começa falando de hipocrisia. O que isso quer dizer? Por muitas vezes, os fariseus foram chamados de hipócritas. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que vocês são aqueles que têm o conhecimento, que falam, que são bons em mandar os outros fazerem, mas vocês não fazem. Então, o hipócrita é aquele que sabe, que conhece, que ensina, que fala, mas não faz. Nós estamos muito acostumados com Jesus da misericórdia, o que é uma grande verdade. Mas aqui, Jesus ele se mostra também como juiz. E a diferença entre a lei e a graça, a gente vai ver nesses próximos versículos. Eu já ia me esquecendo. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, Jesus vai estar falando de julgamento, ou julgando as nossas ações. Isso em sonho pode ser representado por uma balança. Uma balança a nível igual, quando está tudo correto, ela tá, aquelas balanças antigas de feira, é quando os pratos eles estão no mesmo nível. Então, quer dizer que está tudo bem, que você está aprovado, que você está equilibrado. Se existe um desnível entre os pratos, o que está sendo pesado? O que está no alto e o que está embaixo? Considere isso, porque isso está falando do julgamento de Deus. Mas é possível também que seja uma balança digital. E nesse caso, você vai olhar um número e qual o significado desse número. Para a gente entrar então nesse texto, eu quero que você preste atenção que Jesus está fazendo contraponto entre a lei e a graça, e para isso ele usa as palavras ou o termo eu porém vos digo. Nisso, quando ele está falando isso, ele está apresentando ou nos mostrando qual é a graça, o que ele espera de nós. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão será sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e o jogue na cadeia. Com toda certeza vos afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para a mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a sua mão direita te fizer pecar, corta e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Foi dito assim, aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio do teu cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhes empreste algo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não hajam os gentios também desta maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então aqui Jesus mostrou a diferença entre a lei
em pedras e a lei dentro do nosso coração. O que quer dizer a lei no nosso coração? Que é a graça que Jesus nos introduziu. Mas eu quero deixar aqui também que no versículo 20 fala assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas. Se você quiser entender o que quer dizer essa palavra justiça, ela está sendo explicada no Mateus 23, versículo 1 ao 36. Em sonho, então, esse contraste entre a lei e a graça pode ser que ele seja representado com algo duro, que vai representar a lei em pedras, com algo mole, que representaria o nosso coração. E esse foi o tema da série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos para interpretar os seus sonhos. Mas você sonhou? Sonhou? E daí?